E no Papo Reto de hoje vamos conversar com a Ana Beatriz Machado. A Bia, ela é cantora lírica e professora de canto. Nós falamos um pouco sobre sua reinvenção nesse período de isolamento como professora de canto e algumas curiosidades sobre o canto erudito. Vem com a gente. Com vocês, Papo Reto com Mônica Zingoni. Bom, e hoje a gente está recebendo no Papo Reto a Ana Beatriz Machado. Ela é cantora lírica e eu tive o prazer de conhecê-la há 2 anos atrás, mais ou menos, quando ela fez um recital aqui em Poços, que foi muito bacana. Depois, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho sobre. E aí, nesse período de isolamento, que eu sempre falo, gente, vamos nos reinventar. E aí, o que aconteceu? Eu vi que a Bia resolveu também se reinventar nesse período aí, como professora de música. Então, a gente resolveu chamar a Bia para conversar um pouquinho no Papo Reto. Bia, bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço, Mônica, é um prazer enorme. Obrigada pela participação, viu, Bia? Muito bom ter você aqui. Mais uma vez, não foi no Papo Reto, mas eu já te entrevistei, que foi uma entrevista muito gostosa. Foi mesmo. E eu vou falar que eu falei na outra entrevista, e eu vou falar que a gente fala assim, a Bia é cantora lírica. Automaticamente a gente pensa assim, quem é cantor lírico? Você pensa em alguém de mais idade, alguém mais velho, alguém super formal, aquela coisa, né, de aquela formalidade. Com certeza. E eu quebrei esse tabu assim absurdamente quando eu te entrevistei há 2 anos atrás, que eu falei, gente, ela só é cantora lírica, né? Não é aquela coisa de que eu tenho que ser extremamente formal. Ela é gente como a gente. A única diferença é que ela é uma puta voz. Mas é gente como a gente. Com certeza. Eu quero começar te perguntando, que é uma curiosidade, assim, como que você chegou no canto lírico? Olha, eu acho que nem eu sei, viu? Para ser sincera, assim, a história é longa porque eu sempre gostei muito de atuar, brincar atuando. Então, tipo, as minhas brincadeiras quando eu era pequena, eu sou filha única, então brincava a maior parte do tempo sozinha. Era eu fingindo que estava, tipo, ou num palco, ou fingindo que estava reproduzindo a cena de uma novela. Então, eu sempre gostei muito dessas coisas, assim. Mas, então, tipo, sei lá, quando eu fiz, a primeira coisa que eu fiz para vestibular foi artes cênicas, primeira coisa. Só que aconteceu, tipo, novela na minha prova, eu acabei chegando atrasada, fiz a primeira fase, passei em primeiro lugar, fiz a segunda fase, passei também, acho que em quinto lugar. Na terceira fase, que era presencial, a gente saiu, sei lá, com 12 horas de antecedência da prova, eu ia fazer em Ouro Preto. Para quem não sabe, eu sou de Poços de Caldas, morava em Poços de Caldas nessa época. E assim, nessa época parece que tipo, foi há 200 anos atrás, mas não tinha tipo GPS em celular, não tinha nem celular desse jeito. Era tipo aquelas câmeras que nem era tipo com bateria, era com pilha. Então, tipo assim, dá para ver que é antigo, parece que é tipo 40 anos atrás, mas não, foi tipo, sei lá, 12, 13 anos atrás. E a gente acabou imprimindo um mapa para poder chegar em Ouro Preto. Só que a gente pegou, tipo assim, estrada, arrumando 3 vezes, daquele tipo assim, que é uma estrada só, uma mão para ir, uma mão para voltar, a gente teve que ficar parado meia hora, nisso já foi 1h30. Aí a gente passou por cidade que não era para passar, entrou em cidade que era só para passar por ela, e era... Resumindo, a gente chegou lá para fazer a prova com 1h30 de atraso. Então foi bem aquelas cenas típicas de novela, tipo minha tia parando o carro quase em movimento, quase sem parar para eu poder abrir a porta do carro, descer, correndo para poder chegar no lugar da prova. Eu, pelo amor de Deus, moço, deixa eu fazer a prova, porque isso aí contei todas as pitangas para ele, que não sei o quê. Aí eles tipo, choraram quase junto comigo, mas falaram, a gente não pode deixar você entrar, porque se você entra, passa no vestibular, alguma pessoa que não passa pode entrar com processo, enfim, a gente é obrigada a anular o vestibular desse ano. Então, a gente não pode deixar você entrar e tal, não sei o quê. A gente tinha sido preparado para ir fazer 3 dias de prova, tipo, enfim. Chorei muito, fiquei muito triste. Mas quando eu voltei para Poços, aí eu pensando, conversando com a minha mãe, eu falei assim, olha, minha mãe falou assim, filha, eu sei que você gosta de artes cênicas e tudo, mas não sei, eu acho que eu sempre vi você mais pelo lado da música e tudo, não só das artes cênicas.
E nessa época eu já cantava, já fazia parte de um coral aí na cidade, já desde os meus 11 anos. E nesse próprio ano que eu ia fazer vestibular, eu tinha começado a fazer aulas de canto particular. Só que em trio, né, no caso, a gente fazia aula de canto particular, mas era eu e minhas duas meninas, duas amigas minhas. E aí minha mãe falou assim, acho que você podia, né, não sei, eu te apoio no que você for fazer, mas eu sempre vi você mais para esse lado. E aí eu pensando, eu falei assim, ok. Então na hora que eu fui fazer a inscrição para o vestibular novamente, isso foi no meio do ano, então tinha até o final do ano. Na hora que eu fui fazer a inscrição para o vestibular novamente, eu coloquei música. Falei assim, vamos ver o que dá, né? Já estudava música há muito tempo, porque eu fiz um pouco de piano, fiz teclado, fiz um pouco de teclado, e o canto, já, imagina, se eu comecei com 11 anos, eu já tinha 17 para 18, eu já era bastante tempo cantando em coro, né? E aí fazendo teoria e tal, não sei o quê, porque uma das coisas que o pessoal não sabe é que o vestibular de música, assim como de artes cênicas, de dança, se não me engano, de arquitetura também é assim, a gente precisa passar por uma prova específica. Então, além da prova do vestibular, primeira, segunda fase e tal, normal, a gente tem uma prova específica da nossa matéria. Que aí geralmente são, geralmente são 2 dias ou até 3 dias de prova. Então, o pessoal às vezes pergunta, mas para você fazer música, você já tem que saber música para entrar na faculdade? Sim, você tem que saber música para entrar na faculdade. Você não pode entrar, sem saber o que é uma colcheia, sem saber bater um tempo, sem saber solfejar. Não dá, né? Porque tem essa prova específica. Então, por exemplo, no meu caso, no meu ano, há muito tempo atrás, tinha prova de história da música, tinha prova de leitura, solfejo melódico, solfejo rítmico, a prova do canto em si, como eu prestei para canto, então eu tinha lá um repertório, umas músicas que eram obrigatórias a gente cantar diante da banca e tal. Então, assim, além do vestibular normal, ainda tem essas outras fases, né? E, se não me engano, eu já ouvi falar que até algumas faculdades, odontologia também tem essa fase específica. Então, alguns cursos, assim, que tem essa fase, né? Enfim. Então, meio que, eu decidi e em 6 meses eu me preparei para poder fazer o vestibular de música. Então, assim, já tinha todo um histórico de ter estudado música, então a parte teórica e tal, não sei o que, já estava estudada, vamos assim dizer, mas o canto lírico foi praticamente o meu primeiro contato. Porque aí eu cheguei para minha professora, falei que tinha acontecido, ela falou assim, eu sabia que isso ia acontecer, porque você tem que fazer música, você não tinha que fazer artes cênicas. E aí eu falei assim, ok, né? E aí ela começou a me preparar para a gente fazer a prova específica. Então eu tive 6 meses para me preparar para fazer as provas específicas de canto. E aí que o canto surgiu na vida, vamos assim dizer, né? Mas assim, eu fui escutar minha primeira área de ópera, 6 meses antes de fazer vestibular. Então, assim, foi uma coisa muito que aconteceu na minha vida, assim. E eu lembro que o meu primeiro ano de faculdade, eu ainda ficava muito perdida, porque eu me identificava muito mais com o pessoal que estava fazendo canto popular, né? Porque eu cantava popular antes, querendo ou não, é o que a gente tem mais contato no dia a dia. Sim. E eu cheguei muito crua na faculdade, vamos assim dizer, né? Nesse sentido do canto. Eu cheguei muito crua. Então, meus colegas ficavam conversando, porque você viu a cantora tal que soltou tal CD com as óperas de tal compositor. E eu ficava assim, quem é a cantora tal? Quem é o compositor tal? Quais são essas áreas tal? Porque eu não conhecia absolutamente nada. Então, meu primeiro ano foi um intensivão, assim, sabe? Eu tive que correr atrás do prejuízo. Ô, Bia, deixa eu perguntar. Pode. Não, se deixar, eu vou falando, viu? Não, pode ir falando. Mas é que eu fiquei com uma dúvida. Quando você aplica para a faculdade, você opta por canto lírico, popular, tananã? Exatamente. São áreas diferentes, não é a faculdade de música que você aprende de tudo e lá no final que você vai optar por algo. Não. Então, tem muita gente que às vezes pergunta, né? Fala assim, você fez faculdade de música, você toca trompete? Eu falo, não. Então você não fez faculdade de música, porque quem faz faculdade de música tem que saber tocar tudo. Aí eu falo, não é assim, né? Não, na faculdade de música você já escolhe antes qual é a sua modalidade. Então, no caso, né? Então, eu fiz, por exemplo, você tinha entre licenciatura e bacharel. Você tem essas duas. E composição. E regência. Então, são essas 4 coisas, né? Se você faz bacharel, você tem que optar, qual que é a sua modalidade. Então,
violão erudito, violão clássico, que é a mesma coisa, desculpa, violão erudito ou violão popular, contrabaixo, flauta, fagote, canto. E aí, no caso da Unicamp, ela tem a divisão entre canto popular e canto erudito. Então, tem essa divisão. Não são todas as faculdades. E na época que eu apliquei para o canto, eu não sabia que tinha opção de popular, senão eu tenho quase certeza absoluta que eu teria colocado popular. Porque eu não tinha contato. O canto erudito, imagina, eu cheguei... Eu fico morrendo de vergonha, porque eu cheguei lá no primeiro dia, o professor falou assim, tem uma reunião, né, com o professor de canto. Ele falou assim para os alunos, né, porque passam poucos alunos cada modalidade. No meu ano foram 3. E depois teve nas outras, na segunda chamada, chegaram mais 2 alunos. Então, tipo, no meu ano foram 5 alunos de canto só. Então, não são muitos, né? O ano do Tarek, por exemplo, que foi o ano seguinte, foram 3. Então, são poucos alunos por modalidade. E aí, sei lá, no total deve dar uns 40 alunos, 40, 60 alunos de música, bacharel, né, no caso, bacharelado. E eu não sabia que tinha o canto popular, senão provavelmente teria colocado. E aí a gente foi fazer a reunião no primeiro dia, era isso da reunião. A gente foi fazer a reunião no primeiro dia com o professor, todo mundo levou uma pasta com, tipo assim, 45 músicas, sabe? Tipo, e eu tinha 3. As 3 que eu tinha feito no vestibular. Esse era o meu portfólio de peças para fazer no vestibular. E assim, e ainda assim eu falo, tipo assim, sabe aquele negócio que quando pode dar errado, muito provavelmente às vezes dá errado, sabe aquele negócio assim? Vestibular é um dia. Você se prepara para fazer um dia, né? No caso do canto, também é um dia, você vai lá e canta, sei lá, no máximo meia hora para frente da banca. No dia anterior, eu fiquei com uma sinusite, que eu cheguei, minha cara estava até inchada. Eu passei a noite inteira chorando e molhando toalha, tipo, na água quente do chuveiro e passando na cara, tipo, para ver se o calor ajudava porque eu fiquei totalmente... A voz estava ok, só que você perde, tipo, ponto de ressonância. Tava uma coisa horrível, horrível. E eu falei assim, agora como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque a prova é agora, não tem como... E tipo assim... Cantor já tem uma coisa assim de chegar e falar assim, desculpa que hoje eu estou com a laringe, não sei o que das coisas, dando meio que desculpa, entendeu? Tipo, então isso é um pouco mal visto. Então eu falei assim, gente, eu não vou chegar pra banca e falar assim, olha, desculpa porque eu acordei ruim, eu tô com sinusite, todo mundo vai falar assim, tá, você tem 365 dias do ano pra ficar com sinusite, você vai ficar com sinusite hoje, bebê. Entendeu? Então, era complicado. Eu falei assim, não vou falar, eu vou chegar com a cara e com a coragem, vou dar o meu melhor, vou cantar e é isso aí. Tanto que eu cantei, fui embora e o resultado saía no mesmo dia, porque se você, no meu ano, né, era assim, você fazia a prova prática, que é o que a gente chama, então todo mundo ia lá, o violonista ia lá, tocava o violão, tá, todo mundo fazia a prova prática no dia, o resultado saía no mesmo dia à noite, se você tivesse passado, você fazia a parte teórica no dia seguinte. E eu já queria ir embora, porque a pianista que foi comigo, ela ia tocar na prova e ir embora. E voltar para Poços, né? Eu fui fazer a prova em Campinas. Eu quis voltar com ela, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, não vai dar, eu cantei, mas assim, tudo com a cara inchada, meu olho nem abria direito, de tanta... Mas eu falei, não vou falar que eu tô com nada, porque parece desculpa. E a minha mãe falou, não, você vai ficar esperando aí até sair o resultado. Eu falei, não, eu quero ir embora, porque não vai estar errado, porque eu não vou ter passado, porque eu passei muito mal durante a noite, nem dormi direito. E uma coisa que é muito importante para o cantor é o sono. Porque é só quando a gente dorme que a gente relaxa realmente a prega vocal e relaxa todo esse instrumento e dá tempo do corpo regenerar, caso você tenha feito um esforço, alguma coisa assim. Então, o sono é muito importante. Então, uma noite mal dormida para um cantor, se ele vai fazer alguma coisa no dia seguinte, né, de canto, é, muito ruim, assim, muito, muito, muito ruim. Então, eu já tinha falado que, enfim. Aí, acabou que minha mãe me obrigou a ficar lá. E mesmo assim, no final, acabou saindo o resultado, era meia-noite, eu já tava dormindo, toda triste. Falei assim, vou acordar amanhã cedo, vou ver que não passei e vou embora. E aí acabei passando. E aí você faz sua outra prova, tal, não sei o que, e aí você fica esperando o resultado do vestibular como uma pessoa que fez só as 2 primeiras fases, né? Mas então foi aí que o canto surgiu na minha vida, quase quando, não o canto, mas o canto erudito, quase quando eu já tinha que ir fazer vestibular, né?
E aí eu só fui me apaixonar, porque ainda assim não foi paixão à primeira vista. E tem todo mundo fala assim, nossa, porque tem que se apaixonar pela primeira vez. Primeira vez que você escuta uma área de ópera, você já tem que gostar. Não. Não, porque é uma coisa diferente. Às vezes a gente escuta, às vezes a gente vê um cantor, a gente não gosta, mas não sabe por que não gostou. Mas aí a gente já escuta outro cantor e fala, nossa, que eu gostei mais, também não sabe por que gostou. Enfim. E aí eu lembro que, tipo, fui me apaixonar mesmo, assim, depois do meu primeiro ano de faculdade, que eu tive que correr atrás e começar a estudar muito a fundo, tanto técnica quanto conhecer mesmo, tipo, saber quem era. Eu acho que eu só conhecia o Pavarotti e Maria Callas, que são só isso que eu conhecia quando eu entrei na faculdade. Então eu tive que batalhar mesmo, e aí com o tempo eu fui, tipo, sentindo muito prazer naquilo que eu estava fazendo. E aí eu fui me apaixonando de uma maneira que hoje em dia eu não consigo me ver sem. Tipo, muita gente já me perguntou assim, mas por que você não deixa de fazer isso se não dá dinheiro? Realmente não dá dinheiro. Mas tem umas coisas na vida que a gente é chamado para aquilo, não tem como, tipo, não tem como. Então, eu posso, talvez, um dia na vida estar fazendo outro tipo de coisa, mas o canto vai estar sempre ali, entendeu? Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. E acabou que, no final das contas, juntou artes cênicas, né? Porque quem canta ópera tem que encenar, né? Você tem que ensinar, mesmo que você não fale, você cante, é uma encenação, né? É um teatro encenado. Né? Voltando lá nas tragédias gregas e tal, é um teatro encenado, é um canto encenado, né? Desculpa. Então, acabou que juntou as duas coisas. Então, já no final das contas, o caminho, tipo, meio que chegou no mesmo lugar. O percurso foi diferente, mas o resultado, né, foi o mesmo. Então, assim, foi assim que surgiu. Então, quem está escutando agora, pode ser que goste de ópera um dia. Não é? Exatamente. Bia, e você já está formada? Sim, já estou formada há alguns anos, não vou precisar falar quantos anos. Não, mas eu me formei em 2013. Pronto, não importa. Já me formei. Me formei em 2013. Já tem um tempinho já. E aí, assim, quem se for... Eu falei errado, acho que eu falei canto lírico, é canto erudito que chama, né? Não, você me corrige. Tanto faz, não, é a mesma coisa, no meu diploma, por exemplo, tá canto lírico. Entendi. Então, tipo, a gente fala canto erudito, canto lírico, é a mesma definição. E aí, quem se forma nessa área está apto a lecionar, é isso? Você faz a faculdade de música para... Exato, então o que acontece? Isso aí é uma coisa... Eu até falei, agora foi até meio... Assim, você aprende, você adquire o conhecimento, você participa de óperas, de cenas, não sei como que chama, de espetáculos, de recitais, exato. Mas você também pode lecionar, é isso? Então, o que acontece? Lecionar em escola regular, você precisa ter licenciatura. Então... tipo, necessário. E a prova de licenciatura, pelo menos isso que eu tô falando, gente, é da minha época, tá? Porque depois disso eu não fiquei sabendo mais. Eu sei que mudou um pouco o vestibular, agora parece que essas fases específicas são antes, enfim. Antes da primeira e da segunda fase, né? Que são as matérias normais, geografia, né? Mas licenciatura, você fazia licenciatura, era licenciatura. Você não tinha, tipo, uma modalidade. Você tinha que escolher um instrumento para você tocar na prova. Então, eu lembro que tinha uma amiga minha, por exemplo, que a prova dela de licenciatura, ela tocou acordeon, que é, por exemplo, uma modalidade que a gente não tem na faculdade. Mas o instrumento dela era acordeon, e ela tocava muito bem, era uma coisa maravilhosa de línguas. E ela fez licenciatura. Então, você não tem essa subclassificação, assim, né? É licenciatura. E aí, na licenciatura, você pode lecionar. O bacharelado, você pode lecionar também. Tipo, a maioria dos meus colegas, a gente dá aula, mas não em ensino regular. Então, por exemplo, assim, escolas particulares de ensino regular, tipo, né, não vou
falar nomes, mas assim, acho que deu para entender, né? São escolas regulares. Escolas regulares você não pode dar aula se você não tem o diploma de licenciatura. Entendi. Mas para lecionar, tipo, em escolas de música, as aulas particulares, é a mesma formação, vamos assim dizer. Não a única diferença, né? Mas assim, o que o pessoal da licenciatura tem a mais é porque eles têm, tipo, aulas voltadas para o ensino, né? Então, por exemplo, eu cheguei a pegar como eletiva e que foi, tipo, fantástico. Se eu pudesse, eu fazia mais na época, na verdade, foi Psicologia da Educação. Eu fiquei, tipo assim, abismada com essa matéria. Eu peguei, na verdade, porque, olha só o pensamento, né? Porque ela tinha bastante crédito e a gente precisa dos créditos para se formar. Então, eu falei assim, beleza, eu vou pegar essa matéria. E eu comecei a me apaixonar, tipo, muito, assim, era uma coisa muito fantástica, porque a professora, ela abordava desde, tipo assim, porque as pessoas também, tipo, fazem de licenciatura, geralmente trabalham muito com criança, né, tipo, com a formação. Então, ela falava, tipo, muito dos estágios, né, de formação, tipo, de Freud, falando, né, dos estágios, tipo, fase... Ai, que agora eu só vou falar um nome que não é feio, eu só lembro dessa fase, mas assim, são várias fases de desenvolvimento da criança. E aí a gente fazia tudo isso, então a gente analisava, tipo, vídeos e depois a gente tinha que fazer o estágio, por isso que na verdade era bastante crédito, porque a gente tinha que fazer estágio. E eu acabei fazendo estágio na área de educação musical, obviamente, porque, né? Então, só um parênteses, essa aula da licenciatura era com todo mundo que queria fazer licenciatura. Então, por exemplo, tinha químico que estava fazendo licenciatura em química, então ele ia dar aula de química, mas ele fazia aula de psicologia da educação. A psicologia da educação, ela abrangia quase todos os institutos, exatamente. Então, no meu caso, que era música, então eu optei por fazer, em vez de ser um ensino regular de música, eu fui numa escola de música, que no caso eu também já trabalhava lá, e participei como estagiária das aulas de musicalização infantil. Então, foi muito, muito bom. Foram só 6 meses, o que é uma pena, porque também eu já estava para me formar, então não tinha como eu continuar, né, fazer depois e tal. Mas cheguei a fazer o semestre inteiro de Psicologia da Educação e eu achei fantástico, fantástico. É uma coisa que eu até gostaria de me aprofundar mais, né? E também tem muita coisa que a gente acaba aprendendo, porque eu tenho essa cara de parece que não nasceu ontem, né? Assim. Mas, porque assim, não te falar assim, nossa, não tem ruga. Não, mas é porque às vezes eu falo que eu sou cantora lírica, a pessoa faz assim. Mas quantos anos você tem? Aí eu falo assim, tá, mas não, eu posso ser cantora lírica. E às vezes chega aluno, porque a maioria dos meus alunos são mais velhos que eu. Então, às vezes chega aluno e fala assim, essa daqui que é a professora de canto. A pessoa faz assim. Como que diz, essa fé dele vai me ensinar canto? Né? Quem é como essa assim? pirralha aqui? Quem que você fez? Como assim? Pois é. E querendo ou não, outro dia eu parei para pensar, já tem 10 anos que eu trabalho dando aula de canto. Então, é bastante tempo. Então, com esse tempo, a gente vai criando, vai, tipo, aprendendo e tipo assim, a gente pega pessoas de níveis diferentes, enfim, a gente vai aprendendo a lidar também, né? Coisas que às vezes eu falo para um aluno, eu sei que se eu falar da mesma forma para outro, não vai funcionar. Então, e é o que a gente chama de falar assim, que não é receita de bolo. Aprender a cantar não é receita de bolo. Então, você não pode pegar, tipo assim, falar assim, o que eu falar para o fulano é o mesmo para o ciclano. São corpos diferentes, são vozes diferentes, que trazem histórias diferentes. Então, você vai aprendendo a lidar também. Assim. E muitas das coisas que às vezes eu falo nas aulas, eu lembro dessas aulas de psicologia da educação que eu tive. Então, foi ótimo, fantástico, né? Foi ótimo. Então, assim, só para responder a sua pergunta do início, que é, tipo, né, muito devaneio aí no meio, mas sim, tipo, quem faz bacharelado, tecnicamente seria mais para performance. Né? Tipo, para performance e licenciatura para dar aula. Entendi. O performance também pode dar a aula desde que não seja em escola, porque eles exigem o seu diploma e no seu diploma vai estar bacharel, né? Então, você não pode. Mas, enfim, mas a questão de dar aula particular e tudo, a base de ensino, de teoria musical e tudo, a gente faz junto. São a mesma turma na mesma classe. Então, só tem algumas diferenças dessas, porque eles vão mais enviesados para o lado da educação.
Entendi. Né? Formar educadores. E hoje você dá aulas, né? Que a gente eu falei no começo, sobre reinvenções, porque é uma coisa que assim, o canto, igual eu sinto esse lance da gente fazer entrevista. Como que você faz uma entrevista, tipo, aqui é uma videoconferência legal e tal, mas esse lance do pessoal ali, de estar pessoalmente, é muito diferente, né? A gente tem que se readaptar. E eu acredito que para o canto ainda mais, porque você não pode ter um espaço de tempo, um retorno de tempo diferente, porque vai desencontrar tudo. Exato. E hoje, diante de isolamentos e pandemia e tudo isso que a gente está vivendo, que não é novidade para ninguém, você está dando aulas online. É isso? Exatamente. Depois de relutar muito, porque justamente por dar aula já há bastante tempo, tipo, pessoalmente, assim, eu sou muito tátil e eu trabalho bastante com imagens, né? Às vezes tem até aluno que ri e fala assim, Bia, mas parece tipo uma viagem a sua aula, porque é sempre imagina tal coisa, pensa assim, pensa assado. Por quê? Porque o canto, ele é um instrumento que a gente não vê, né? Se eu te der um piano, se eu te der um violão, qualquer instrumento, você vê esse instrumento. Então, tipo, você fala, olha, esse dedo tem que tocar nessa tecla, o seu cérebro, ele vai, tipo, mais fácil, não é que seja mais fácil, mas assim, ele associa melhor, tátil, né? Ele associa melhor, porque você tá vendo aquilo, né? E você tá, além, tipo assim, você tá só vendo e sentindo, né? O canto a gente só sente, a gente não vê. Então, ele é mais difícil para você ativar certas musculaturas que precisam, certos espaços que a gente usa de ressonância, que se eu falar para você, olha, ativa seu cricotireoide agora, você vai ficar falando assim, o que é isso, né? Então, tipo, tecnicamente o que eu peço, as imagens que eu uso, é para você ativar essa musculatura. Você pensando naquilo, você vai mexendo em articulações, tudo, em espaço, tal, não sei o que, e você vai chegar naquele resultado. Mas se eu falar só assim para você, como se eu estivesse falando, olha, pega esse dedo e põe nessa tecla, ou pega esse dedo e pinça essa corda, não vai chegar na mesma... Né? Você não vai conseguir fazer aquilo porque você não está vendo, você só está sentindo. Então eu ficava assim, gente, mas como que vai sentir se eu não pego no aluno, se eu não ponho a mão, se eu não ponho a mão aqui, se eu não ponho a mão aqui, se eu não ponho a mão, né, na parte de respiração e tudo. Então eu era bem relutante com relação a isso, sabe? Mas, obviamente, as circunstâncias exigem da gente e eu fui fazendo testes para poder ver se dava certo, porque também essa história, tipo, que às vezes pega um pouco de charlatanismo, vamos assim dizer, né? De que faz só para ganhar dinheiro, só por isso, ponto. Tipo assim, é como se fosse só o meu 50%, só o que eu estou fazendo, mas não como a pessoa está recebendo. Eu finjo que eu estou dando aula, você finge que está aprendendo para falar que está fazendo. Exatamente. E isso eu sou, tipo assim, extremamente contra. Né? Eu já cheguei a falar para aluno, tipo assim, olha, vai gastar seu dinheiro com outra coisa, porque dá para ver que você não gosta do que você está fazendo aqui, dá para ver que você está perdendo o seu tempo e eu estou perdendo o meu. Então, vai gastar dinheiro em outra coisa, que você goste mais, você vai ser mais feliz, entendeu? Eu já cheguei a falar isso, então. Mas, então, assim, das aulas de online, eu fui fazendo testes e tal, e fui percebendo que dá para se fazer. Eu era um pouco contra, na verdade, porque eu sou muito tátil e eu pego e eu dou muito exemplo. E aí, às vezes, principalmente na parte de respiração, eu ponho bastante a mão no aluno, eu seguro, eu falo, olha, empurra minha mão desse jeito, pensa assim, segura em mim para você ver como é que está funcionando. Porque como também, mais uma coisa que a gente só sente, uma coisa que a gente não vê, né? Quando a gente vê em uma outra pessoa, talvez a gente consiga, né, ativar na gente mais fácil. Então, assim, fui adaptando e tal, e fui vendo que vai funcionando, então, assim. E já tive alunos de canto popular, alunos de canto erudito, desde pessoas que estão querendo só se aperfeiçoar, né, na verdade, e pessoas que estão querendo realmente aprender. E até agora tem dado tudo certo. A dinâmica é um pouco diferente, né? Não sei se o pessoal que está assistindo já fez aula de canto, ou aula de instrumento, enfim. Mas a didática para o professor é um pouco diferente, porque as coisas que eu faria na aula e gravaria na aula já, tipo, direto com o aluno, às vezes até gravo com o aluno próprio cantando e tal, não sei o quê,
eu tenho que fazer antes, né, e mandar para o aluno estudar durante a semana. E eu preciso, às vezes, que o aluno estude um pouco mais, né? Então, se prepare um pouco mais para a aula, na verdade. Então, escute os áudios que eu mando. Como tem geralmente esse delay de eu tocar e o aluno cantar, para não ficar um negócio meio tipo sanduíche, eu gravo os vocalizes, mando para os alunos e eles colocam para tocar enquanto eles estiverem fazendo aula. Então, isso também é diferente. A respiração, eu tento usar, por exemplo, artifícios que eles tenham. Então, por exemplo, ao invés de eu, por exemplo, segurar a pessoa, segurar nas costelas e falar, olha, respire e tenta mexer aqui. Eu falo, coloca um cinto, por exemplo. Então, ela coloca um cinto de uma forma que não fique muito apertado, mas que ela fique sentindo. E na hora que ela respirar, ela tem que pensar que ela sentir que esse cinto criou como se fosse uma pressão. Se ele criou essa pressão, significa que ela expandiu na hora de respirar. Então, assim, exatamente. Então, são coisas que a gente vai fazendo assim. E, claro, tipo, durante a semana, se está estudando e está com alguma dúvida, manda mensagem, manda áudio e a gente vai resolvendo e tudo assim. Então, é um pouco diferente, né? No começo a gente estranha um pouco. Mas... Funcionou. Exatamente. É uma adaptação. Eu acho que acredito eu que eu brinco sempre falando sobre reinvenções, pessoal, vamos nos reinventar. Não é nem o reinventar de você precisa investir em você, em alguma coisa, tipo, igual no seu caso, você já é professora, o que você fez? Adaptações. Você já dava aulas, precisou se adaptar de alguma forma para conseguir dar essa aula, que é uma coisa super legal, porque, por exemplo, tem uma pessoa lá na Bahia e ela quer fazer aula com você em Minas, você pode. Então, eu acho isso muito legal, porque você acaba abrindo o seu leque de opções aí, inclusive para alunos. Eu tenho um amigo que ele é baterista profissional também, e ele está dando aula para um aluno que é bem longe de São Paulo, ele mora em São Paulo, e ele abriu também esse lance das aulas online e tal, e acabou que deu muito certo, ele tá gostando, e é uma possibilidade, né? Porque você acaba, eu acho que teria que divulgar aí para o Brasil inteiro. Qualquer um pode fazer uma aula virtual. Sim, exato. Eu, tipo, uma das primeiras pessoas que entraram em contato comigo para fazer aula era uma menina do Amazonas. Que legal! Tipo, de Manaus, exatamente. Então, tipo assim, muito longe, né? Eu tenho alunos de Uberlândia, tenho alunos de Mojimirim. Que legal, Bia! De Campinas, obviamente, né? Então, isso é bom também, porque você abre o leque. Às vezes você tem, tipo assim, sempre seguiu aquela pessoa, vê como que ela canta, tem vontade de fazer aula com aquela pessoa, mas, sei lá, ai meu Deus, ela mora no Pará. Sabe? Como que você vai fazer aquilo? Tipo, para você ir fazer aula presencial, é um gasto muito grande, né? Então, e uma coisa também que é bom dessas aulas dessas aulas online é que, pelo menos eu, tenho um preço um pouco mais acessível, tipo, um pouco mais barato do que as aulas presenciais, justamente porque, assim, não é que se perde um pouco, mas é diferente, a dinâmica é diferente. Então... E também a pessoa está na casa dela, não gasta transporte. Então, também, além de tudo, ela ainda vai acabar economizando com aquilo também, né? Exatamente. E eu falo que esse isolamento me deixou muito acomodada em algumas coisas. Porque você parar para pensar, igual eu tô aqui, fazendo a entrevista com você. A gente tem entrevista no horário X. 10 minutos antes eu paro, venho, sento, me preparo, ligo iluminação e tal, e faço a entrevista com você. Se eu estivesse aqui, por exemplo, em algum lugar para te entrevistar, você perde aí 1 hora, porque eu tenho que me arrumar para sair de casa. Né? Então a gente ficou muito acomodando. Esse lance do virtual aí tá ficando muito fácil para todo mundo. Não, mas isso é verdade. É mais prático, né? Eu vejo sendo mais prático. E eu acho que até você dando aula para alunos de outras localidades, você culturalmente também acho que é diferente, né? Porque... Sim. Eu acho que culturas, por mais que a gente fale a nível Brasil, é completamente diferente a gente daqui da região sudeste com o pessoal da região norte, nordeste, sul e por aí vai. Então são culturas bem diferentes que eu acho que é uma coisa muito legal, porque você acaba mesclando muito, né? Sim, isso é muito, muito, muito interessante, assim.
E Muito falando interessante. de... Então, as aulas online são bem bacanas, assim, tô gostando bastante. Falando nisso, ô Bia, eu posso deixar seu contato do Instagram aqui, se alguém quiser te procurar. Claro! Legal. Com Eu vou certeza. colocar, então, se alguém tiver aí a curiosidade de fazer, você dá aula de canto Sim. popular também? Erudito, exatamente, os dois. Porque Legal. antes de fazer a faculdade, como eu disse, eu estudava canto popular, né? Então... E tem muitas pessoas, tipo, de canto popular que eu conheço, são amigos meus e tudo, que fazem aula de canto erudito para melhorar o canto popular. Então, assim... Legal. Porque são complementos de técnica, Sim. né? É canto, né? Exato, é canto. Você vai conhecer melhor o seu instrumento, né? Então, acho que para qualquer instrumentista, quanto mais você conhece o seu instrumento, melhor vai ser a sua performance. Então, e tem uma coisa muito interessante, Bia, eu vou até dividir aqui, acho que eu nunca comentei acho que com ninguém. Eu, quando eu era mais nova, eu cheguei a fazer aula de canto. E... que legal! E assim, só que assim, é uma coisa interessante, por exemplo, eu não tenho conhecimento nenhum com o canto erudito, e é aquela coisa que você falou, as pessoas não têm esse hábito, né? Não. Culturalmente, no Brasil, não existe esse hábito de... Você vê assim, deve ser 10% da população que vai numa ópera, que vai assistir, que escuta, que a música que escuta dentro de casa é diferente e tal. Geralmente é o popular mesmo. O próprio nome diz popular, né? Popular, exato. E eu, quando eu fui fazer aula de canto, queria fazer alguma coisa diferente e já não estudava mais, estava trabalhando só e queria fazer alguma coisa diferente. E fui atrás de aula. Confesso que eu fiz pouquíssimo. Mas aí eu acredito que, eu lembro que a professora até falou que ela queria me apresentar o canto erudito e tal, porque ela disse que a minha voz, na época, não sei, casaria muito bem com o canto lírico e tal. Olha que legal! E é uma Quem coisa... sabe, nós temos uma Maria Callas aí dentro, menina! Tem que desenvolver, tem que colocar para fora. Mas é uma coisa bem interessante, porque às vezes a pessoa vai atrás do canto popular, porque é o que conhece, é o que está ali e tem esse conhecimento, e às vezes você acaba com todo o seu conhecimento, você vai acabar identificando realmente que fala, nossa, você é muito legal pro canto lírico, por que não tenta? E aí você também pode plantar essa sementinha na pessoa. Exato. Eu vou, por exemplo, tipo assim, dar o exemplo do meu namorado, que ele começou a fazer aulas de canto porque ele tinha uma banda de rock e ele cantava rock. Então, ele foi começar a fazer aula de canto para poder cantar rock, né? Se especializar em rock. E acabou que ele começou a fazer aula de canto, o professor começou a passar, tipo, técnica, né? Tipo, apresentar aos pouquinhos a técnica do canto erudito e tal, não sei o quê. E aí ele viu que tinham muitos cantores de rock que às vezes cantavam lírico e tal, não sei o quê, que tinha feito um pouco ali de canto lírico para poder conhecer um pouco melhor de projeção, de apoio e tal. E de repente ele só canta lírico. Ele virou totalmente, obviamente, ele ama rock ainda, mas foi aí, a partir daí que ele começou a fazer canto lírico, foi procurando para fazer aula de rock, vamos assim dizer, né? Quer dizer, não aula de rock, mas para melhorar o canto de rock dele, ele começou a fazer canto erudito e foi melhorar o canto de rock. E nisso a gente tem vários exemplos, assim, populares, né? Celine Dion já estudou canto lírico, ou estuda, né, se não me engano, há muito tempo, e é cantora popular, né? Zizi Posse, um exemplo brasileiro agora, né? Estudou canto lírico durante muito tempo e é especializado em cantar música popular brasileira. Então, assim, ele te permite, não necessariamente você vai virar um Pavarotti, a não ser que você queira. Eu sempre uso isso nas aulas com meus alunos. Eu falo assim, você não vai sair daqui sendo um cantor de ópera, a não ser que você queira. Mas pelo fato da gente, do canto erudito, a gente não trabalha com microfonação, a gente não tem nenhum aparelho que a gente possa usar para amplificar a nossa voz, né? Se você vê, por exemplo, você fala assim, mas eu já vi no YouTube. Existe. Por quê? Porque a microfonação em ópera, ela só serve para a captação do som. Então, esse som é só captado, por exemplo, para gravar um DVD, para gravar, fazer um live stream, por exemplo, que agora tem muitas casas de óperas que estão fazendo já há bastante tempo, já essas óperas no cinema e tal, não sei o que você assiste em tempo real, e para isso precisa de microfone, não é uma captação da plateia. Então, tem esses microfones na beira de palco. Ou quando
a gente canta em lugar aberto, que não tem acústica. Então, quando não tem acústica, a gente precisa de uma, né, de alguma ajuda ali. Então, por exemplo, assim, esses teatros de Verona, esses lugares abertos, você sempre vê o microfone na frente do cantor, então isso é normal. E aí você fala assim, mas o cantor erudito não pode usar microfone. Não pode dentro de um teatro, né? Não é que não pode, é que não precisa. Porque a gente trabalha, a técnica vocal do cantor erudito, ela é voltada para a projeção, né? Tipo, apoio e tal, mas para que a gente consiga ser ouvido sem uma microfonação, conseguir que o nosso som fure uma orquestra, por exemplo, com, sei lá, 60, 80 músicos, né? Então, óbvio que cada época, né, tipo barroco, clássico, romantismo, cada época tem a sua característica de orquestra, de orquestração. Então, são orquestras menores e gradativamente vão virando orquestras maiores. Mas a gente não pode só se ater a esse fato e falar assim, então quando eu for cantar com uma orquestra com 3 músicos, eu tenho que cantar, tipo, menos. E aí quando for cantar... Não, é a mesma técnica, é o mesmo instrumento. O seu instrumento é o mesmo para cantar em qualquer tipo de orquestração. E aí a gente precisa saber que, tipo, para nossa voz furar a orquestra, não pode. Se a gente soca a porva ali, vamos assim dizer, né, tipo na linguagem popular ali, não sai, o som simplesmente não sai. Então não é força, é técnica. E a partir daí a gente trabalha com nossas ressonâncias e tal, o que a gente usa para... É como se a gente pegasse uma caixa de som e a gente tivesse que transformar essa caixa de som na gente. Então, o que a gente usa do nosso corpo para poder fazer reverberar esse som, para poder fazer projetar esse som, né? Então, querendo ou não, acaba que a técnica do cantor erudito, por esse fator exclusivo, a gente acaba tendo que não saber, mas a gente acaba tendo que conhecer mais partes do nosso corpo, da nossa fisiologia, do nosso trato vocal, porque a gente precisa. Se a gente fizer isso, a gente não é escutado e aí perde a função de cantar. Ou se você usa também, acho que de uma forma errada, você acaba prejudicando o seu corpo absurdamente. Exatamente, né? exatamente. Então, assim, quando a gente, tipo, por exemplo, outros tipos de canto, que às vezes recorrem ao canto erudito, é mais por isso mesmo, né? Tipo, para poder conhecer um pouco melhor, porque a gente precisa. Se a gente não conhece, a gente não consegue passar aquilo que a gente realmente precisa, né? E aí você não fura uma orquestra, por exemplo, né? Então, é mais por esse sentido, na verdade. Entendi. Ô, Bia, é uma coisa que eu estava falando aqui, que você vê que realmente não o canto erudito não é uma coisa tão popular no Brasil como em outros países, porque em outros países a gente sabe que existe sim, culturalmente falando, as pessoas apreciam, tem mais o hábito. E eu lembro que quando você foi fazer o recital aqui em Poços, a gente conversou a respeito disso, porque geralmente a gente vê em televisão, essas coisas, as pessoas vão assistir uma ópera, algo do tipo, na estica, né? Aquela coisa assim que quando você convidou pra gente ir, eu olhei e falei, Bia, eu não tenho roupa pra ir num recital. Eu de verdade não tem como. E acabou que eu fui de calça jeans, eu tava com uma jaqueta de couro, porque eu lembro que tava frio na época, foi no junho. Foi junho. Foi. E aqui em Poços é muito frio e eu tava de jaqueta de couro, calça jeans, tá? Obviamente, tava arrumada, porém não na estica de luxo, de gala, digamos assim. E é uma coisa que a gente vê realmente que mudou muito, né? Sim, exatamente. Porque assim, vamos pensar que, tipo, muito antigamente, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. O pessoal ia na ópera. Então, tipo, aquilo dali era o momento da semana, era tipo assim, a saída da semana que você vai e você tem, tipo, entendeu? Então era tipo realmente um rito, vamos assim dizer, né? A pessoa ir lá assistir. Então, tanto que, tipo assim, a expressão... Porque, vou falar agora, gente, mas eu juro que eu não estou falando palavrão, tudo bem? É normal quando a gente vai fazer qualquer apresentação, isso no meio artístico, a gente desejar merda pra pessoa. Aí você fala assim, nossa, mas por que merda? Tipo, uma palavra feia ainda, vamos assim dizer, né? Mas a gente deseja merda pra pessoa. E aí falam que, né, historiadores falam que a origem dessa expressão é porque, antigamente, as pessoas iam de carruagem, né? Tipo, às vezes até alugava carruagem para poder ir na ópera, para poder assistir um teatro, um balé.
E as carruagens ficavam em volta do teatro depois, enquanto a pessoa estava lá dentro. E quando acabava tudo, todo mundo ia embora, os cavalinhos, coitados, faziam muitos cocôs, certo? Obviamente. Então, assim, um desejo de boa sorte, de casa lotada, era quanto mais cocôzinhos de cavalos estivessem na porta, mais gente tinha ido assistir aquela apresentação, né? Então, é normal a gente, né, falar e falar assim, merda, né? Alguém vai, eu vou apresentar hoje, merda, muita merda para você, né? Isso aqui no Brasil, cada região aqui no Brasil, né? Mas cada região tem, então, tipo, nos Estados Unidos, toy, 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 o pessoal fala, break a leg, né? Quebre a perna. Então, você fala assim, nossa, gente, mas é tudo coisa ruim que a pessoa tá desejando, quebre a perna, merda. Mas cada um tem ali a sua origem, né? E aqui no Brasil é muito normal a gente falar merda pra pessoa que vai pro teatro. Mas é por isso, né? E obviamente que agora eu já não lembro porque eu estava falando disso, mas enfim, fica aí uma curiosidade. Eu achei fantástico, mas a gente estava falando sobre as vestimentas. Da roupa, exatamente, era da vestimenta. Aí eu falei das carruagens, aí eu lembrei disso. Mas hoje em dia, não, gente. Tipo, a gente tem esse pré-conceito, né? Tipo, um conceito que a gente já mantém antes de que o canto lírico ou a música clássica, ela é da elite, né? Feita para elite. Isso daí é uma coisa, tipo, muito antiga, entendeu? Assim, imagina, tipo, na época do Mozart não tinha outra coisa, era isso. Então, tipo, a música clássica era aquilo, entendeu? Tipo, não tinha, por exemplo, assim, a música clássica e a música popular. Tinha, mas eram, tipo assim, feitos com os mesmos instrumentos, entendeu? Só mudava, tipo, o âmbito, o lugar que ela era tocada, vamos assim dizer, né? Então, e eu falo, tipo, para as pessoas, mas eu nunca fui, por exemplo, no Teatro Municipal porque eu não tenho roupa. Aí as pessoas às vezes falam, tipo, não é nem porque eu não tenho dinheiro, mas é porque eu não tenho roupa. Porque, por exemplo, tem no Teatro Municipal, tem bilhetes de R$30, R$40, né? Que hoje em dia é uma entrada no cinema, que tá muito caro. Então, demais. Mas é uma entrada no cinema. E aí, às vezes, você vê tipo, que no Teatro Municipal, por exemplo, não tá sempre cheio, porém um teatro musical que o bilhete mais barato é tipo R$100, tá sempre lotado, né? Mas, tipo assim, no teatro musical você pode comer pipoca enquanto você tá assistindo, enfim. Claro que isso tudo se pode através da microfonação, né? Se fosse um cantor cantando ali sem microfonação, um barulho de pipoca já ia ser suficiente para, né, atrapalhar quem estivesse escutando e tal, não sei o quê. Mas ainda tem esse estigma de que você precisa extremamente arrumar, você tem que alugar um smoke e ir, obviamente, de black tie, entendeu? E não precisa. Vá com uma roupa de, tipo assim, que você tá saindo, sei lá, tipo, com seu namorado pela primeira vez, entendeu? Sei lá. Uma roupa de sair, assim, obviamente. Por quê? Porque, claro que a gente tem... todos os lugares têm, tipo, uma regra de etiqueta, que não é regra de etiqueta, mas, assim, você não entra, por exemplo, numa igreja sem camisa. Tipo, com a parte de cima nua. É mais ou menos o mesmo estilo. Obviamente, Sim. Você também não vai entrar num teatro assim. É usar do bom senso, né? Exatamente. Mas não precisa alugar vestido, não precisa alugar terno, não precisa ir de salto. Vá confortável, principalmente porque também, geralmente, esses concertos duram mais de 1 hora. Óperas, inclusive, duram 2 horas e meia. Então, vá confortável. Pensa que você está indo para se divertir e para ver uma coisa bonita, para se emocionar. É esse o foco que você tem que ter, né? E não do tipo assim, estou indo porque eu ganhei um vestido novo e eu preciso usar em algum lugar muito chique. Não. Não, vá normal. A música, ela é para todo mundo. Independente de ser erudito, de não ser erudito, do estilo de canto. A pessoa que está cantando que vai fazer diferente. Quem está escutando não tem que escutar diferente, né? É engraçado que um dia eu vi... né, hoje em dia a gente tem a facilidade do YouTube que mesmo que você fale assim, mas meus amigos não gostam, tipo, só gostam, sei lá, de rock e eles não podem saber que eu gosto de canto erudito ou de música clássica, que eles vão rir da minha cara. Você assiste sozinho no YouTube, entendeu? Tem muito disso. Um dia eu vi um comentário que eu achei fantástico. Era acho que um vídeo da Maria Callas, e aí enquanto eu tô escutando o vídeo, às vezes eu vou vendo os comentários, né? E aí um cara falando em inglês, falando assim, nossa, eu tava procurando receita de Maria Mole, tipo, era algum doce, assim,
e acabei caindo aqui. Eu nunca tinha escutado isso na minha vida, como é fantástico, como é bonito, né? E agora são 3 horas da manhã e eu não paro de escutar. Então eu falei assim, gente, olha só, então assim, é só conhecer, vá, né? Com a roupa que você tiver, vá. A música, ela é para todo mundo, independente do estilo, a música, ela é para todo mundo. Eu falo muito que deixa o preconceito em casa e vai escutar. Exato. Porque Exato. quando eu fui, eu nunca tinha ido, eu conversei com você a respeito disso na época. Eu falei, nossa, eu não sei nem como me comportar. Porque a gente fica, não adianta, é uma coisa que porque é novo, culturalmente né? a gente tem também. Porque você travado, sabe que né? são as pessoas chiquérrimas que assistem, que apreciam e tal. E aí? Como que funciona? Não tenho roupa, não sei como me comportar e tal. E é uma coisa que, assim, eu recomendo para a vida, pelo menos uma vez. Você pode até falar, não gosto, você pode assistir e escutar e falar, não gostei. Mas faça, porque é uma energia, eu vou falar agora até a questão energética mesmo, é uma energia sem igual, é fora do comum. A gente escutar vocês cantando assim, gente, sem brincadeira nenhuma, arrepia. É uma coisa assim que a voz e tudo, e você se vê preso ali, e eu não vou lembrar no recital o que vocês apresentaram, Bia, na época, mas eu lembro assim que eu me vi presa nos acontecimentos, nas cenas, e aí causando aquela euforia que vocês projetavam pela voz, a gente absorvia aquela euforia do que estava acontecendo, do movimento de palco, e você achar que assim, nossa, eu vou ficar assistindo uma ópera 2 horas, o negócio passa voando, porque é como se fosse uma novela ali, e você tá ali preso, e você quer ver o que vai acontecer, e você fica naquela ânsia, e aquela vibração de voz muito grande, que vibra dentro de você. Então é uma coisa assim, é uma experiência que eu recomendo para quem tiver assim, essa curiosidade, vá assistir um dia um recital, procure. Tem muitos lugares, eu sei que tem muitas cidades que é gratuito isso, porque é cultural, né? Tem os... Inclusive, acho que o seu recital aqui foi, né? Foi na Casa da Cultura? Foi na Casa da Cultura, foi gratuito. Teve uma época também que eu fiz a Traviata, La Traviata, que é uma ópera de Giuseppe Verdi, e a gente fez pelo interior paulista. E assim, foi casa cheia todos os dias, todos os dias. A gente foi, tipo assim, eram cidades pequenas, vamos assim dizer, cidades pequenas, cidade de interior, que você fala assim, vai ter 2 gatos pingados, que ninguém vai ligar para assistir. E o pessoal ia, e melhor, tipo assim, ia falando, nunca fui, tá de graça mesmo, deixa eu ver como é que é. E saía falando assim, meu Deus, a próxima vez que tiver eu venho de novo, porque é muito legal. Então, assim, é só a gente dar uma chance, isso é com tudo, até uma comida que você nunca comeu. Sim. Dá uma chance. Às vezes você fala assim, não gosto disso aqui assado, mas você comeu frito, gostou. É a mesma coisa. A música, tipo, tudo que você vai conhecer, você precisa conhecer e conhecer de maneiras diferentes. Porque às vezes você vai e fala assim, mas isso eu não gostei, essa ópera eu não gostei. Tá, mas você assiste milhões de óperas, tipo assim, muitas. Você pode não gostar dessa, mas gostar da outra, né? Tem óperas bufas, que é o que a gente chama, que são óperas engraçadas. O pessoal dá risada mesmo na plateia. Legal. Então, e tem as óperas sérias, as óperas dramáticas, que você, tipo, chora junto e tal. Então, tem para todos os gostos, tem para todos os gostos. É bom saber, é bom conhecer, né? Eu acho que o pessoal que vale a pena. E Bia, a gente falando aí de cultura, culturalmente e tal, você passou uma temporada na Itália, não foi? Passei, menina, passou muita coisa desde daquela vez que a gente conversou. Então, foram 2 anos, assim, meu Deus. Eu lembro, eu acho que eu até compartilhei aqui no Papo Reto que a gente estava fazendo alguma coisa em prol da sua viagem e tal. Eu não vou conseguir lembrar agora mas eu lembro que você foi, que deu tudo certo. Como que foi isso? Legal, foi uma experiência, tipo assim, porque querendo ou não, o canto erudito, tipo, o berço dele é na Itália. Infelizmente assim, né? Tipo, tem que ter um lugar de origem, né? Vamos dizer. E querendo ou não, né? Acabou que foi a Itália. E lá é um lugar maravilhoso. Tipo assim, tenho saudades imensas. E eu fui para fazer um ópera estúdio lá no Teatro Maggio Musicale Fiorentino, que é em Florença. Então, eu fiquei em Florença, foram 8 meses que passaram como se fossem 2 semanas. Foi muito rápido, muito rápido.
minha vontade de voltar é, tipo assim, enorme, né? Mas o curso era de 8 meses e tal. E foi logo, tipo, antes eu voltei, sei lá, eu voltei em julho do ano passado, né? Então já vai fazer quase um ano aí que eu voltei. E aí depois dessa loucura de pandemia e tudo, eu fiquei falando assim, meu Deus do céu, se eu estivesse lá, que coisa doida, né? Porque lá foi, na Europa, foi o pior lugar, né? Foi o pior lugar da pandemia, mas enfim. E assim, foi muito bom. Foi bom por vários motivos, assim, né? Porque primeiro que a gente tem a ideia que sempre que o de fora é melhor. A gente, querendo ou não, sempre tem essa ideia de que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Então, assim, o que eu pude perceber é que, assim, lá na Itália, e eu vou falar sempre da minha experiência na Itália, porque eu não fui para outros países, tem muitos professores de canto, porque é muito mais difundido essa cultura do canto lírico lá, justamente por ser o berço, né? Então, lá meio que não tem muito essa divisão, assim. Agora, hoje em dia tem, obviamente, mas as pessoas escutam de tudo, né? É muito mais comum a gente escutar, falar assim, conversar com alguém e a pessoa falar assim, meu pai escuta ópera todo dia em casa. Isso é muito comum, né? Às vezes a minha geração nem tanto, mas a minha geração falando dos próprios pais, né? Falando, meu pai assiste, meu avô, sei lá, saía do trabalho mais cedo, escondido para ir assistir ópera, essas coisas assim, é normal a gente escutar isso lá. Mas aí, voltando a essa questão da grama do vizinho ser mais verde, lá tem muitos professores bons, muitos, mas também tem muitos professores que a gente fala assim, meu Deus, de onde saiu? Essa pessoa não podia estar falando, porque só de falar ela já está falando abobrinha. Então, a gente tem que desmistificar um pouco isso. Eu acho que isso é um pouco da cultura do brasileiro, de achar que sempre o estrangeiro é melhor. E não é, gente. Às vezes ele é só diferente, né? No caso da Itália, como tem muitos professores, então é mais fácil de você achar professores bons. Mas não quer dizer que todos são bons, né? Como tudo na vida, a gente precisa filtrar. Então, e ir para lá também me fez aprender isso. Porque, querendo ou não, a gente tem a visão de, tipo assim, nossa, que sonho, que vai ser tudo maravilhoso e tal, não sei o quê. E não é, né? Aquele velho ditado de ver as pingas que eu tomo, não ver os tombos que eu levo. Né? Então, assim, eu tava de bolsa lá, obviamente. A bolsa dava exatamente para morar e comer. Acabou, né? Então, assim, era isso. Mas também não precisava muito mais disso, porque eu fui lá para estudar, obviamente. Mas, por exemplo, tipo, para poder fazer audições, fazer masterclasses fora de Firenze, já ficava mais complicado, porque era tudo em euro, né, obviamente. Então, não tinha como também o pessoal daqui me ajudar, porque a gente também, daqui eu também sou de família, minha família não é rica, né, a gente tem normal, assim. Então, não tinha como ficar mandando dinheiro. Então, eu tinha que viver com o que eu tinha lá e com o que o meu namorado ele também foi comigo para estudar. Então, com o que a gente tinha lá, né? A gente tinha que sobreviver com aquilo. Então, assim, mais culturalmente, na questão do canto lírico mesmo, é uma coisa absurda aqui, né? A gente fala, não é, obviamente, nem para denegrir a gente, porque é aquilo que eu falo, todo mundo tem histórias diferentes, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1500 já estavam fazendo a primeira ópera na Itália, né? Então, assim, já estavam escrevendo a primeira ópera, estava surgindo a primeira ópera na Itália. Então, não tem como a gente comparar historicamente os dois lugares e não tem como a gente querer que historicamente, por exemplo, aqui no Brasil, que o ensino de canto comece com 5 anos de idade. Lá, por exemplo, a pessoa sai de um conservatório, que aqui no Brasil, pra gente, é uma escola de música, ela já sai em nível de prestar uma prova para entrar num grande teatro, né? E aqui a gente às vezes se forma e não está ainda nesse nível, né? Então, mas voltando a bater na tecla, não é culpa da gente, é histórico. A gente começa a estudar, é cultura. A gente começa a estudar canto muito mais tarde, né? Então, e aí isso, por exemplo, pegava lá, eu sentia que pegava um pouquinho, em questão, por exemplo, de idade. Por quê? Porque as pessoas começavam a estudar muito mais cedo, começavam a se formar, né, vocalmente muito mais cedo. Então, uma pessoa de 23, 24 anos já estava cantando muito, igual uma pessoa que aqui no Brasil tem 29, 30, entendeu? Então, a gente tem essa defasagem. E no canto, infelizmente, essa defasagem, ela é importante, vamos assim dizer. Por quê?
porque um dos meios de você entrar e entrar em algum teatro, né, alguma coisa assim, que não seja por meio de agente, né, são as audições, tipo provas para entrar ou em Ópera Estúdio, que foi o meu caso, ou concursos, né? E lá fora, fora do Brasil, os concursos de canto, a maioria para ali pelos 30. Então, tipo assim, é 32 para homem, 30 para mulher. Né? São raros os raros, né? É bem menor a quantidade de concurso que você consegue fazer depois dos 33, por exemplo. Nossa! Né? Então, exato. E eu acho errado, justamente porque, tirando esses países, por exemplo, da Europa, qualquer outro país, por exemplo, os países da América do Sul, as pessoas começam a estudar mais tarde, porque é normal estudar mais tarde, né? E a voz, além de tudo, por exemplo, uma voz que seja um pouco mais lírica, um pouco mais encorpada, um pouco mais pesada, vamos assim dizer, ela se forma, ela está pronta lá para os seus 35 anos. Então, como que você vai ainda prestar um concurso antes de estar pronto, vamos assim dizer, né? Então... Porque a gente fala que voz é que nem vinho, quanto mais velho, melhor, né? Quanto mais velho você vai ficando, mais sua musculatura ela vai tendo mais controle, ela vai ficando mais tonificada, ela vai ficando mais como eu posso dizer, fugiu a palavra agora, mas enfim, você não está pronto, por exemplo, com 20 anos para cantar, assim, além de tudo, né? Mas os concursos, eles exigem, tipo, a partir dos 18 anos, então você pode tanto cantar com 18, quanto cantar com, sei lá, com 30 no máximo, né? Alguns óperas estúdios vão até 28. Né? Ai, então, que horror! Que preconceito! Então tem essa questão preconceito. Justamente porque outros países têm tão bons cantores quanto, né? Só que começaram a cantar mais tarde. Então, em vez de estar pronto com 26, vai estar pronto com 30, né? Então, também tem essa questão de idade. Mas, assim, o que eu pude perceber é que lá o nível é muito, muito, muito alto. Isso foi, tipo, bem um choque de realidade, assim, sabe? Então, querendo ou não, quando eu voltei muito mais exigente. Obviamente, não com os outros, mas comigo. Isso é ótimo. Porque agora eu sei o nível que o pessoal tá lá. Então, eu sei que para eu ser competitiva, eu preciso me esforçar muito mais, né? E preciso melhorar tipo, coisas que às vezes é tipo aquele pelo em ovo, mas é o que faz a diferença para um jurado, entendeu? Escolher você e não escolher a outra pessoa. Então, isso realmente me mostrou. É aprendizado. Realmente me mostrou que o nível lá é muito alto, lá na Itália. Então, e porque eu acabei fazendo concursos que vinham pessoas de tudo quanto é lugar. Então, tinham russos, tinham, sei lá, ingleses, tinham americanos, tinham chineses, japoneses, coreanos, que eles vão tudo porque, querendo ou não, a Itália é o centro, né? Vamos dizer. Então, Itália, Alemanha, é o centro do canto lírico hoje em dia. Então, as pessoas vão para lá para fazer os concursos e as audições e tal. Então, a gente vê que o nível é tipo assim, meu Deus do céu. Então, a gente precisa correr atrás. Então, isso foi um aprendizado muito incrível, assim. Experiências, assim, tipo, de conhecer professores, experiência de vida mesmo, assim, de todo mundo, porque a gente acaba conhecendo cantores e a gente fala assim, ai, que bom, não é difícil só para mim. Foi difícil para fulano também, enfim. Então, isso também, querendo ou não, dá um gás na gente de continuar tentando, continuar buscando, continuar evoluindo sempre, porque realmente não é fácil. E, assim, a gente depende muito, por exemplo, lá fora, você não consegue, por exemplo, bater na porta de um teatro e falar assim, olha, você pode me escutar? Não existe isso. Você precisa de um agente, esse agente que vai fazer as coisas por você. Só que para você conseguir esse agente, você tem que ter ganho o concurso, você tem que ter, tipo assim, já ter aparecido de alguma forma, né? E aí ele olha para você e fala assim, eu vou te agenciar. E aí ele começa a fazer as coisas por você, né? Mas é difícil também, não é fácil, não. Mas o aprendizado, tipo assim, dos professores, a língua principalmente, né? Porque agora eu falo italiano, né? Fui pra lá sem falar nada, não sabia falar nada. Eu parecia, as pessoas até me olhavam com uma cara estranha, porque no começo eu parecia, sei lá, uma senhora de 1700 conversando com as pessoas,
porque o que eu sabia eram das músicas que eu cantava, entendeu? Que a gente tem que fazer tradução. Então era tipo como se eu chegasse assim, vos mecer, sabe? Tipo assim, usando tipo palavras que eles nem usam mais, entendeu? E tempos verbais que eles não usam mais hoje em dia. Mas era o que eu tinha no ouvido, né? Das óperas que eu canto. E as óperas, os libretos eram de 1700, 1800. Então assim... Aí depois eu fui aprendendo, então eu não posso falar isso quando eu quero falar. É por isso que as pessoas me olhavam estranho. Então, sei lá, devia parecer uma dama de 1700 com chapéu e vestidão, sei lá. Mas foi muito legal. Então, assim, até a língua, querendo ou não, agora é diferente, né? Tipo, eu aprendi a língua. Então, até para ler literatura de cantos, né? Tipo, na língua que foi escrita, isso faz muita diferença. Isso é muito legal também. Então foi assim de um aprendizado enorme, né? Passei assim alguns perrengues, tipo assim, pão que o diabo amassou, entendeu? Mas foi muito bom, assim, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa, traumatizante no começo, mas muito boa. E com certeza, assim, se tivesse que viver de novo, eu viveria quantas vezes fosse preciso, assim, sabe? Foi muito, 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 muito bom. Ai, que gostoso. Ô, Bia, tá chegando no fim nossa conversa, tá tão gostoso. Eu falo demais, né? Desculpa. Falamos, né? Porque para quem não sabe, antes dessa entrevista a gente já bateu um mau papo. Foi, eu acho, quase uma hora conversando antes. Foi. Muito tempo sem falar, a gente se acompanha só por redes sociais. Pois é. Mas eu agradeço. Eu tô morrendo de vontade de fazer um recital em Poços. Na verdade, já estava nos meus planos, Até já cheguei a conversar com o Haroldo, lá da Casa da Cultura novamente, porque eu queria começar, conversei no final do ano passado, que eu queria fazer, mas aí veio tudo isso daí, pandemia, tudo fechado, Então eu prometo que eu estou estudando bastante para poder levar um repertório bem, bem legal para vocês aí em Poços, e é tipo a minha cidade, né? Então assim, o coração fala mais alto, é sempre uma emoção enorme cantar aí. Esse começo de ano eu fiz o Música das Montanhas, que a Raquel me chamou para fazer, e foi uma delícia, porque a gente fez a flauta mágica, não sei se você chegou a ver. Não fui. Tem até no YouTube, gente, inclusive. Eu descobri outro dia que tem. Tava, tipo, mexendo assim nos vídeos relacionados, falei assim, nossa, mas sou eu, peraí. Aí eu fui ver, aí tava lá. E aí a gente fez a flauta mágica com alguns cortes, né? Mas foi com a orquestra do festival. Foi falado, né? Porque a ópera Flauta Mágica, ela é um tipo de ópera que, ao invés dos recitativos que a gente fala, né, serem cantados, ou seja, ela é cantada do começo ao fim, a Flauta Mágica, ela tem falas no meio, só que são em alemão, né? Então a gente fez a tradução e a gente cantou ela inteira em português, tanto as falas quanto as músicas mesmo, as áreas, os duetos, trios, quartetos. Eles foram todos feitos em português, então foi muito bacana. Então, tipo assim, foi uma delícia, né? Chegar e já poder cantar em Poços de novo, tipo, fiquei muito feliz. E quando você vier a Poços, que for, tiver projetos, assim, avisa, gente, é muito gostoso. E mais uma vez eu falo, quem nunca assistiu uma ópera, quem nunca viu, vá conhecer. Vale muito a pena. Pode ser que você vá e não goste, é uma coisa muito natural. Exato. Mas eu, por exemplo, fui e gostei muito. É uma coisa assim, óbvio que eu vou falar, não escuto ópera no meu dia a dia, mas é uma coisa que se eu precisar ir de novo, se eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou, porque é mágico, é encantador. E assim, a dica é, escute pela internet, porque hoje em dia a gente tem muito acesso, mas vá pessoalmente. Sim, porque é completamente diferente. É tipo assim, a experiência de você estar num lugar, porque quase que você sente a voz da pessoa vibrando em você. Então, assim, todos os instrumentos... É mágico, é realmente mágico, assim. Quando eu assisti a minha primeira ópera, eu chorei do começo ao fim. E eu já fazia canto lírico, olha isso. Tipo, a primeira ópera que eu assisti, eu já estudava. Então, tipo assim, eu não conhecia antes, né? Que foi o que eu falei no começo. Sim. E eu chorei do começo ao fim da ópera. Tipo assim, até nos momentos felizes eu tava lá... fazendo meu namorado passar vergonha comigo. Mas é gostoso demais, vale a pena, assim, fica o convite aí para quem tiver a oportunidade, assista que vale a pena. Eu assisti a Bia, foi o único que eu assisti, mas com certeza eu iria novamente, porque é muito bacana. E... Feliz.
Vou deixar o convite. E se alguém quiser fazer aula de canto. Isso mesmo, era isso que eu ia falar. Vou deixar o convite aqui, que se alguém tiver o interesse em fazer aula de canto, né, Bia? Não precisa ser canto lírico, a Bia também dá aula no canto popular. Então, se alguém tem o interesse, até eu vejo que o canto não é nem para quem quer ser profissional no canto. O canto você usa a vida inteira. As minhas aulas de canto, respiração, todas aquelas coisas, uso hoje aqui no Papo Reto. Por mais que não pareça, a gente faz uso, né? Então, eu acho que vale para a vida, que se aprende muita coisa e é uma terapia, né? Exatamente, é o que eu falo para os meus alunos. Assim, a maioria dos alunos que eu tenho são porque gostam de cantar, tipo, às vezes vai em karaokê, quer melhorar a performance do karaokê, enfim. Mas, assim, pessoas que só gostam de cantar em casa e não tem uma pretensão de ser cantor e virar famoso e tal. É como realmente isso que a Mônica falou, é uma terapia. É como se fosse uma terapia ocupacional ali naquele momento. Sim. É o momento que a pessoa fala, tipo assim, trabalhou a semana inteira, cuidou de filho, cuidou de marido, cuidou de tudo, cuidou da esposa, enfim, nananã. Tem aquela 1 hora da semana para ele, para ela. Então, é aquela 1 hora que a pessoa se dedica 100% para si mesmo, entendeu? Sim. Então, assim, e é muito gostoso. Então, assim, eu não sou uma professora chata, prometo. Quer dizer, às vezes sou, mas eu não sou. Só um pouquinho. Mas, assim, eu não fico no pé de, tipo assim, de estudar justamente porque, assim, como a pessoa vai para ser prazeroso, a partir daquele momento que aquele negócio fica, tipo, eu tenho que fazer, porque eu tenho que... Se torna obrigação, né? Aquilo perde o prazer, entendeu? Então, assim, sem neura, canta no chuveiro, é isso aí. Se você quiser, tipo, melhorar o seu canto, independente do motivo, ou quiser se divertir, porque a aula também é uma coisa prazerosa, né? Então, faça aula de um instrumento, faça, no meu caso, puxando a minha sardinha, faça aula de canto. Você não precisa carregar seu instrumento, o canto é leve. Seu instrumento tá aqui. O instrumento tá aqui. Tem que tomar cuidado, obviamente, porque aí você pega uma gripe, você não pode pegar, né? Você não pode cantar. Mas, enfim, é uma delícia. Vale a pena, né? Suspeita para falar, mas vale a pena. É muito gostoso. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Bia, quem tiver interesse. Se alguém quiser me mandar também mensagem aqui no particular, Papo Reto, no direct, pode mandar, eu passo o contato da Bia sem problema nenhum. Mas fica o convite aí. Temos uma ótima professora, quem tiver interesse em aprender, já sabe quem estamos indicando. Ai, obrigada. Mônica, foi uma delícia. Por mim, eu ficava mais 5 horas aqui. Eu que digo, é muito gostoso. É tão gostoso. E foi o que eu falei, é gostoso você falar assim, nossa, olha que chique, eu estou conversando com uma cantora lírica. Ai, você até parece. Mas é a visão que a gente tem. Eu vou limpar a casa, entendeu? Faz xixi, cocô, faz tudo normal. Ai, gente, pelo amor de Deus. Mas é gostoso, Bia. Eu agradeço imensamente você disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí pra gente. É gostoso esse lance da gente trocar informações, culturas, que eu acho que é de extrema importância. Exatamente. Então fica o convite aí pro pessoal, escutem uma ópera no YouTube, vão pessoalmente escutar uma ópera, façam aula de canto com a Bia, que vale a pena. Aproveitem. Eu acho que pode aproveitar esse momento aí de isolamento que a gente está vivendo e se dedicar um pouquinho, né? Eu acho que é aquela sementinha que você planta nesse momento para daqui a pouco você começar a colher. Então, dedique-se a você, porque você fazendo alguma coisa ali naquele momentinho, que seja uma vez por semana, 2, que você gosta de fato, tudo flui melhor, né? Mantenha a sanidade, né? Vamos assim dizer. Exatamente. Nesse momento doido que, né, vai gerando ansiedade em todo mundo, preocupações, enfim. Nada, obviamente, disso vai sumir, porém, você consegue ali, tipo, ter um momento seu. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio, exatamente. Um equilíbrio. Então, isso é muito, muito importante. E eu pretendo continuar com essas aulas online, mesmo depois da quarentena, porque foi uma coisa que eu me surpreendi muito pelo lado positivo. Tudo que vem dando certo nesses quase 3 meses, né, de quarentena e de... Pelo menos eu, que estou trancada dentro de casa há quase 3 meses. Eu acho que daqui 3 dias faz 3 meses, olha só. Então, realmente, já tem bastante tempo. Eu já estou dentro de casa. Então, assim,
faça uma coisinha diferente por você, assim, eu acho que isso é importante. Os preços também, tô falando de mim, tá, galera? Tão acessíveis e tal, justamente por ser remoto, então eu também não tenho deslocamento, então, assim, é mais tranquilo. E faça isso, uma coisinha diferente para você. Lê um livro, faz uma aula de canto. É isso aí. Faça aula de canto, faz um favor. Eu tenho um vizinho aqui que eu acho que eu vou. Você me manda um cartãozinho, eu vou colocar debaixo da porta dele. Ele começa a cantar, eu acho que ele espanta. Sabe aquele. Quem canta seus males espanta? Ele espanta males bons, tudo. Ele espanta tudo. Ele vai tudo. Nossa senhora, a hora que ele começa a cantar, minha nossa senhora. Ai, meu Deus. Bia, tá tudo bem, tá tudo certo. Muito obrigada mais uma vez. Tudo de bom aí no seu isolamento. Logo, se Deus quiser, a gente vai se ver, a gente vai se encontrar. A gente marcou de ir numa cachoeira, que eu não esqueço. Eu não esqueci, é que agora tá um frio do cão. Não, agora eu não quero. Deixa o verão chegar, por favor. Agora eu não quero, não. Exato, exatamente. Hoje deu uma regatinha aqui, mas só, porque tá bem frio. Eu ainda tô de manga comprida. Aqui dentro de casa é frio pra caramba. E logo a gente se vê. Eu agradeço mesmo de coração. Fica o convite aí para todo mundo escutar, aprender e um pouquinho de conhecimento sobre o que é o canto lírico, erudito, não sei se falei da forma certa. O canto. E agradeço todo mundo que acompanhou a gente até agora. Muito obrigada. Não deixa de se inscrever no canal do Papo Reto, ativa o sininho de notificação. Toda semana tem um vídeo novo, uma entrevista nova. As redes sociais da Bia estão aqui também para você seguir. Acompanhe ela também. Se tiver interesse em fazer aula, pode chamar. A Bia é super gente boa. Vocês viram, conversar com alguém que canta lírico não é um bicho de 7 cabeças. Ela é gente como a gente. É isso, gente. Agradeço imensamente. Quero desejar a todos muita paz, luz e equilíbrio. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Bia.